Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse. Como aqueles que acompanham o nosso trabalho, um dos nossos objetivos do Rastreamento Humano, do Grupo Rastreamento Humano, é realizar estudos a respeito do rastreamento humano, desenvolver teorias, divulgar isso para valorizar e também para difundir essas técnicas de rastreamento. Portanto, esse é um dos nossos objetivos. E assim, como esse é um dos nossos objetivos, constantemente nós estamos pesquisando, estudando e também colocando em prática, nós mesmos, da nossa equipe, mas também nossos parceiros e outros interessados que colocam em prática essas técnicas de rastreamento e também colaboram, fazem seus relatos, ajudam no aperfeiçoamento e divulgação dessas técnicas de rastreamento. Nesse objetivo de pesquisa que nós estamos constantemente fazendo, agora em março de 2021, foi publicado um interessante estudo. Está aqui, colocando aqui. Isso aqui a gente vai disponibilizar o link depois para quem tiver interesse. Mas quem tiver interesse já pode procurar esse artigo. É um artigo científico, ele está em inglês. O título dele é Tracking Science, an Alternative for Those Excluded by Citizen Science. Em outros termos aqui, rapidamente, isso aqui significa dizer rastreamento da ciência, uma alternativa para aqueles que são excluídos da ciência. O que isso aqui tem a ver com rastreamento? É um estudo bastante importante. Bom, dois pontos principais aqui nesse estudo, aqui realizado por sul-africanos. Bom, o primeiro de tudo é que dentro desse estudo, mais uma vez, se sustenta a teoria, se sustenta a hipótese de que o rastreamento humano pode ter sido a origem do pensamento científico da humanidade. Isso é inviável de abordar aqui nesse vídeo. Nós temos um livro cujo título é Origens da Arte e Ciência do Rastreamento, no qual nós tocamos esse assunto. Essa teoria, essa tese não é nossa, mas nós estudamos essa teoria, e nesse livro, Origens da Arte e Ciência do Rastreamento, nós abordamos ali de uma maneira muito resumida o que esses estudos pretendem abordar, que significa, é uma hipótese, é uma teoria, de que lá na origem, nós não vamos explicar aqui, nas nossas instruções presenciais nós tocamos esse assunto, por um vídeo rápido aqui, isso é inviável, mas se parte exatamente desse pressuposto, de que o rastreamento humano foi aquilo que originou a origem do pensamento científico criativo, porque para rastrear animais era necessário indispensavelmente criar hipóteses mentais de onde eventualmente esses animais estariam, para poder procurar esses animais. É uma tese mais elaborada, não dá para abordar aqui, mas isso é um ponto de vista bastante interessante que nós abordamos nesse livro e também nas nossas instruções presenciais. Ponto importante aqui desse estudo. Bom, um ponto importante é que se volta a sustentar essa tese, é uma tese, né, de que realmente o rastreamento humano teria sido a origem do pensamento científico da humanidade. E segundo, isso aqui está aqui, usa-se, com base, partindo desse pressuposto que o rastreamento humano seria realmente a origem do pensamento científico da humanidade, utiliza-se essa denominação, está aqui do lado aqui para quem quiser verificar, sublinhado em vermelho, que primeiro ponto é esse, que o rastreamento seria a origem realmente científica do pensamento científico da humanidade, desenvolvido isso a partir dessas comunidades indígenas, nativas, né? E o outro ponto importante aqui, que esse ponto é sustentado nesse trabalho, e o segundo ponto é que essa expressão Tracking Science, que foi utilizada nesse trabalho, ela foi colocada propositadamente, exatamente para fazer referência ao rastreamento. Ou seja, então, dois pontos importantes aqui. Primeiro, que se parte do pressuposto, defende mais uma vez essa tese, de que o rastreamento humano, o rastreamento em geral, é a origem do pensamento científico da humanidade. E segundo, pega essa expressão propositadamente de rastreamento e coloca nesse trabalho aqui como sendo uma sugestão de título a ser utilizado nesses trabalhos acadêmicos. Muito rapidamente aqui, o objetivo não é ficar analisando esse texto, mas é levar conhecimento para aqueles que eventualmente têm interesse em aprofundar. Isso aqui é para quem quer aprofundar no rastreamento. O que se defende aqui nesse texto, nesse trabalho, é o seguinte ponto. Muitos desses trabalhos científicos que são feitos por acadêmicos, né, por cientistas, envolvendo, por exemplo, esses traços antropológicos ou biológicos ou referentes à fauna, muitos desses trabalhos científicos, eles são feitos muitas vezes baseados em conhecimentos daquelas populações locais, nativos, indígenas, aborígenes. E sem esse conhecimento local que é pego dessas pessoas, seja lá sobre aspectos antropológicos, biológicos ou referente à fauna, coletores de animais naquele contexto, sem esse conhecimento dessas populações locais, nativas, esses cientistas sequer conseguiriam
conduzir ou concluir seus trabalhos. E a crítica que se faz nesse texto aqui, especificamente nesse artigo que foi publicado, é de que essas pessoas nativas aborígenes que foram objeto desses estudos, muitas vezes são menosprezadas nesses trabalhos científicos. Não por uma deliberada posição arrogante dos pesquisadores que pretenderiam desconsiderar esse conhecimento, não, mas simplesmente não são valorizados adequadamente. E por isso que muitas vezes nesses trabalhos, esses conhecimentos locais são simplesmente sendo feito referência a eles, como foram consultados tantos indivíduos, foi coletada informação, foi feita pesquisa com tantos, os moradores ali nativos responderam a tal questionário, mas sem valorizar adequadamente todo aquele conhecimento nativo, aborígena, indígena, local, que serviu de base para a conclusão daquele estudo científico. Essa é a crítica que se faz nesse estudo. E por isso que aqui na parte final, na Ethics and Consent, está aqui também sublinhado em vermelho, para quem quiser ver, depois pegar, anotar e quem quiser aprofundar. Nessa parte final, esse autor, inclusive, ele fala expressamente que, diferentemente desses outros estudos que são feitos e desconsideram esse conhecimento local, nesse estudo aqui, ele colocou essas pessoas que ajudaram, que foram objeto de consulta para fazer esses estudos que na área indígena, antropológica, de fauna local, essas pessoas que ele utilizou, esse autor aqui, é o Louis Liebenberg, sul-africano, ele coloca essas pessoas que foram utilizadas como base para fazer todas essas consultas, como coautores desse texto, é importantíssimo. Ele coloca como, isso aqui está referenciado aqui, pode ver que o nome do autor aparece primeiro, Louis Liebenberg, mas vários outros autores. Ou seja, ele considera esses relatos tão importantes que ele colocou essas pessoas nativas locais como coautores desse trabalho, porque sem esse conhecimento local, nesses campos que ele aprofunda, rastreamento, coletores, fauna antropológica, ele não conseguiria realizar esse trabalho. Em outras palavras, esse termo, rastreamento da ciência, significaria que os estudos acadêmicos, com base em métodos científicos, deveriam fazer o rastreamento de todas as etapas exatamente e valorizar todas as etapas, valorizando mais, inclusive, esses conhecimentos locais que deram, com base nesses nativos, aborígenes, indígenas, que deram base para que se conseguisse concluir esse estudo acadêmico com mais profundidade. Essa é a crítica que se faz nesse artigo aqui, portanto, que essas pessoas que não são acadêmicas, não tem esse método científico de pesquisa, isso que é produzido também nessas comunidades nativos, locais, aborígenes, isso é ciência também, apesar de que não entrar nesse método científico, e por isso precisa ser rastreado, e daí vem essa expressão metafórica que é utilizada, rastreamento da ciência, claro, propositadamente fazendo referência a essa correlação de que o rastreamento é realmente parte da origem do pensamento científico da humanidade. Estudo bastante importante para quem quiser aprofundar, isso aqui é para quem quer aprofundar, depois vai ser disponibilizado o link para quem quiser acompanhar, talvez consiga fazer com tradutores que existem na internet, talvez consiga fazer a tradução desse texto para quem quiser aprofundar. Isso, portanto, é mais uma parte da nossa modesta colaboração para o desenvolvimento e divulgação dessas técnicas milenares do rastreamento e tudo que envolve ao seu redor, não só o rastreamento. Esperamos aqui ter contribuído para aqueles que querem aprofundar, estudar mais e seguir adiante, pesquisando, estudando, colocando em prática essas técnicas do rastreamento. Isso, portanto, é